Alô, comunidade, dia 12 de fevereiro de 2026. A gente começa agora o ICL Urgente, que traz um resumo do dia, notícia, informação e análise a quente, os principais fatos do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Com a gente, a Laura Couto, na redação, na atualização de notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube e, claro, também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje. Vamos lá, Rodrigo. Laura, eu estava aqui confirmando, sabe o quê? A história do Toffoli. Sim. Boa tarde para você que mora nesse país em que o ministro do Supremo acha que está tudo bem, ele vendeu o empreendimento imobiliário para um grupo financeiro e depois atuar como juiz, como ministro do Supremo Tribunal Federal, julgando um caso que envolve esse mesmo grupo financeiro. O Toffoli acha que está tudo bem ele ter relações próximas com o Daniel Workar, do Banco Master, e depois ser o ministro que chama para si o julgamento do caso. Não estava com ele, lembrem disso. Estava numa vara federal e ele chamou tudo lá para Brasília, para o gabinete dele. É muito suspeito. É por aí que nós vamos começar o programa nesta quinta-feira, porque tem novidade importante. É um escândalo supremo. A investigação sobre o Banco Master ganhou um novo capítulo depois que a Polícia Federal identificou no celular do empresário Daniel Workar, o dono do Banco Master, registros que fazem menções a pagamentos associados ao ministro do STF, Dias Toffoli. Por isso que a manchete do nosso site desde a manhã de hoje é essa aqui. Não dá mais para o Toffoli. Não dá mais para ele, no mínimo, continuar à frente do caso Master. E pode ter mais consequências, dependendo do que vier por aí. Foram encontradas mensagens entre o próprio Workar e o ministro do Supremo. O relatório completo da Polícia Federal, levantando inclusive essa suspeita contra o ministro Toffoli, foi entregue ao presidente do STF, Fachin. É o que manda a lei. Quando a polícia está atuando num caso e o juiz desse caso mostra uma atitude considerada estranha, você precisa comunicar à chefia do Poder Judiciário. E foi o que fez a Polícia Federal. A perícia técnica da PF conseguiu recuperar mensagens que tinham sido apagadas do celular apreendido do Workar. Entre os diálogos analisados aparecem referências ao nome de Toffoli, vinculadas as referências, a tratativas envolvendo valores. Daqui a pouco nós vamos explicar que valores são esses. O que eles estavam vendendo, né? O conteúdo integral do material que estava no celular desse homem aqui, o Daniel Workar, milionário, gostava de dar festas em Trancoso, na Bahia, próximo de políticos, oferecia avião, oferecia vantagens, amizade, entre aspas, né? O conteúdo integral permanece sob sigilo, tudo na mão do Fachin agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois da explosão desse escândalo, agora trazendo o Toffoli para o centro da investigação, o gabinete do ministro enviou uma nota oficial para a imprensa, tentando explicar. Laura Couto tem outras informações sobre isso. Rodrigo, nessa nota, o ministro do Supremo Dias Toffoli admitiu ser sócio da empresa Meredith, que pertence aos irmãos dele. Mas, para quem não lembra aí, a família do Toffoli, através dessa empresa, comprou parte do resort Taiaiá, que fica no Paraná. E foi nesse empreendimento que a Meredith vendeu parte das ações para o fundo administrado pela REAG, que, por sua vez, é um dos braços do Master. Um rolo, né, Rodrigo? Mas acho que deu para entender um pouco. Mesmo assim, a nota do Toffoli suspeita que a participação societária é permitida pela lei da magistratura, desde que o ministro não pratique atos de administração da empresa, no caso aí a Meredith. O Toffoli também nega qualquer relação pessoal com o Workar, Rodrigo. Laura, vamos explicar melhor, porque propositalmente eles fazem esse rolo. Então acontece o seguinte, a família do Toffoli tinha um pedaço desse resort chamado Taiaiá,
O Toffoli agora reconhece que ele também tinha um pedaço, né? Aí eles vendem o resort para um fundo que está associado ao Master, à empresa do Vorcaro, ao banco que quebrou. Fora isso, tem conversas no celular diretas entre Vorcaro e Toffoli. Aí o que diz o ministro? Peraí, um juiz não é proibido de ter sociedade em empresas desde que ele não administre diretamente a empresa. Isso é verdade. Mas ninguém está acusando o Toffoli de ser dono de uma empresa aleatoriamente e vender maçã na feira. Não é isso, Toffoli. Você pode ter sociedade numa empresa, apesar de ser estranho um juiz, que já foi advogado, ter tanto dinheiro assim para comprar sociedade num resort milionário. Mas, de toda maneira, a suspeita não é que você seja dono de uma empresa e que esse seja o crime. Não é isso. O problema é que você é dono de uma empresa e depois quis julgar o sujeito que comprou as ações da empresa que você e seus irmãos tinham. Esse que é o problema do Toffoli. É o ministro Tayaya. Ele virou o ministro Tayaya, uma bomba ambulante que leva para dentro do Supremo um escândalo que deveria ser um escândalo financeiro, mas se torna também um escândalo do judiciário brasileiro, do gabinete de um ministro que tem muito o que explicar e que por essas notas aqui não explicou quase nada. A gente fala ministro Tayaya porque é o nome do resort. Então, é um apelido aí para o Dias Toffoli. Ministro Tayaya. É isso que o Toffoli é hoje. Bom, os investigadores da PF confirmaram para a CNN Brasil ter encontrado no celular do banqueiro Daniel Vorcaro conversas com menções a pagamentos de ao menos 20 milhões de reais à empresa do ministro Dias Toffoli. Então, o sujeito do Master conversa com o Toffoli, vamos pagar 20 milhões para cá, 20 milhões para lá, e depois o Toffoli diz, deixa que eu julgo esse caso do Master, deixa comigo. Ele, no mínimo, tinha que se declarar suspeito e se afastar imediatamente do julgamento desse caso. É o mínimo. Não dá mais, diz a manchete do ICL. É muito grave. É um escândalo que leva para dentro do Supremo uma crise que deveria ser do mercado financeiro, mas se torna também uma crise institucional graças à inabilidade, para dizer o mínimo, do ministro Dias Toffoli. Acho que é mais do que inabilidade, né? É medo e aí ele quis travar as investigações. Dá toda a impressão de ser isso. Bom, talvez esse ponto, né, que a gente explicou até aqui, nem seja o mais grave. Olha só o que apurou a revista Piauí. Não se trata apenas de suspeição do ministro, porque ele, afinal, tinha relações comerciais com o grupo do Vorcaro. É mais grave do que suspeição, diz a manchete da Piauí. Polícia Federal apontou ao STF indícios de crime cometidos por Dias Toffoli. Então a revista Piauí teve acesso ao material que foi enviado pela PF para o Fachin, e até agora o que todo mundo dizia era, olha, ele é suspeito no caso. Suspeito, a gente diz, é quando alguém tem uma relação, podia ser uma relação de amizade. Aí o juiz tem a obrigação de dizer, eu sou amigo do Vorcaro, jogava futebol com ele, então não posso julgar esse caso. Mas é muito mais do que isso. Vamos ver o que disse a Piauí aqui. Tem 2 parágrafos que a gente separou aqui. Olha só. Ao contrário do que diz a nota divulgada pelo gabinete de Toffoli, a PF não pediu a suspeição dele no caso Master. O que o diretor-geral da PF fez foi cumprir o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura, que determina o envio dos autos ao tribunal quando surgem indícios de prática de crime por parte do magistrado no curso do processo. A diferença entre suspeição e o artigo 33 é central. Alega-se suspeição de um magistrado quando há dúvida sobre a sua imparcialidade. Ele podia ser só amigo do Vorcaro, estudou com ele no colégio. É muito mais que isso, né? Aqui nesse caso, o artigo 33 da Lei Orgânica da Magistratura é que está sendo invocado. Trata da hipótese de existência de elementos que podem configurar ilícito penal por parte do relator do caso. O Toffoli, portanto, teve o caso dele levado à presidência do STF porque a Polícia Federal suspeita que ele está agindo como criminoso nesse caso. Não sou eu que estou dizendo. Por ação da revista Piauí, a partir dos dados relatados pela Polícia Federal. É por isso que a gente diz, não dá mais
para o Dias Toffoli. Não dá mais para o Dias Toffoli. Tem mais ainda, hein? De acordo com pessoas diretamente envolvidas nas investigações, há uma tempestade que envolve também políticos citados no relatório da PF. Ou seja, o Toffoli é a ponta do iceberg, é gravíssimo, porque além de tudo ele é o relator do caso, mas no celular do Vorcaro tem um monte de gente graúda. Laura Couto tem outras informações. Rodrigo, segundo a CNN, a perícia concluída pela Polícia Federal identificou conversas do Vorcaro com deputados e senadores desde 2022, incluindo pelo menos um presidente de partido político. E com a citação de ainda mais parlamentares, fica praticamente descartada essa possibilidade do caso Master sair do Supremo e descer para a primeira instância, né, Rodrigo? Ou seja, só tem uma saída possível, o STF se reorganizar e resolver esse caso do Master na corte mesmo, né? Resolver, se organizar e resolver significa, Laura, no mínimo, tirar a relatoria do Toffoli. Não dá para ficar a relatoria com um sujeito que é citado e que teria que ser investigado e não. É claro que ele tem todo o direito à defesa. Ele pode explicar, achar explicações aqui e tal, mas ele não pode ser o relator do caso. Não dá. Não dá mais para o Toffoli. Nesse caso, tem muito político citado, tem muito político envolvido também. Agora, o Toffoli aposta no quê? Numa espécie de empate. Como tem muito político, vamos fazer um acordo. Vocês não me fustigam, não avançam com impeachment contra mim e a gente faz um acerto aí. Mas eu acho que não tem como segurar essa história. Vai aparecer tudo que tem para aparecer no material aí colhido pela PF no celular do Daniel Vorcaro. Bom, o STF tenta controlar esse tornado, esse furacão em Brasília, ou pelo menos fazer a gestão da crise. O presidente do Supremo, Edson Fachin, que recebeu da Polícia Federal esse relatório agora, ele convocou hoje, agora, final da tarde, uma reunião para tratar do caso Master, até encerrando a sessão do Supremo um pouco mais cedo para que os ministros conversem, né? O Fachin vai apresentar o conteúdo do material que foi levado a ele pela Polícia Federal para que os outros ministros tomem conhecimento da gravidade da situação. No mesmo encontro, o presidente do STF vai anunciar a resposta enviada por Toffoli sobre esse relatório. É claro, o Toffoli fez uma nota pública, mas provavelmente para os colegas ministros ele vai ter que explicar um pouquinho mais. Deve trazer mais explicações na reunião que pode estar acontecendo nesse momento ou daqui a pouco, e vai se estender para o começo da noite lá no Supremo, em Brasília. Nos últimos dias, Edson Fachin também procurou ministros da Corte para tratar desse caso, para avaliar, né, tirar a pressão e ver como é que os outros ministros estão avaliando a situação do Toffoli e a situação do STF no meio dessa crise. Mais uma vez, a gente vai com a Laura Couto, que tem outras informações. Rodrigo, o presidente do STF, Edson Fachin, ele buscou ouvir colegas para avaliar o ambiente interno da corte. O próprio Toffoli também conversou com o Fachin e apresentou os esclarecimentos dele sobre os fatos. O relator reforçou que não identifica qualquer situação que configure um impedimento ou uma suspeição e que, portanto, ele não vê fundamento jurídico para um eventual afastamento dele da relatoria do caso. Rodrigo. O Toffoli tá agarrado na cadeira, Laura, porque ele imagina o seguinte, ele sendo o relator, ele ainda controla em parte como é que esses documentos podem ser usados, o que vaza, o que não vaza. Se ele perder a relatoria, ele perde a capacidade de controlar o que vem sendo investigado pela Polícia Federal. Ele já não tem controle total, tanto é que a polícia, né, agindo com independência, e isso é importante ressaltar, conseguiu encontrar os indícios que precisava encontrar e, olha, em vez de mandar para o Toffoli, mandou direto para o chefe, para o Edson Fachin, porque o Toffoli torna-se, de certa maneira, suspeito também no meio desse escândalo do Supremo. Bom, nos bastidores, a avaliação dos ministros do STF é que o tema exige cautela institucional, ao entendimento de que a citação de um ministro em mensagens privadas não configura, por si só, prova de irregularidade ou uma causa automática de impedimento, mas ao mesmo tempo o caso elevou a tensão interna, já que envolve a imagem da corte, ainda mais no momento em que a corte está sob bombardeio da extrema-direita. O STF cumpriu um papel importante na defesa da democracia, e aí tem extremista de direita querendo fazer impeachment do Alexandre de Moraes por causa do julgamento do golpe de Estado, e agora vão usar esse episódio
para atacar o STF. Aí eu vejo muita gente até assim nas redes, gente até de esquerda, dizendo então, não pode falar muito do Toffoli, porque senão você vai atacar o STF. Eu acho o contrário, gente. Defender o STF é exigir que o Toffoli se explique e que o STF não permita que um caso tão grave como o caso Master fique na mão de um ministro que, desculpem, é no mínimo suspeito, para não dizer coisa pior. A Polícia Federal deu a entender que é coisa pior, que pode ter crime, é mais do que suspeição. Então, defender o STF, que teve um papel e segue a ter esse papel na defesa da democracia, é exigir explicação do Toffoli. É isso. E a gente segue a defender o papel que o STF teve no julgamento dos criminosos do 8 de janeiro. Bom, todo mundo está de olho nos desdobramentos do caso, inclusive o próprio governo Lula. Laura, explica melhor para a gente, tem esse bastidor do outro lado da Praça dos Três Poderes, não é? Lá no Palácio do Planalto também. Rodrigo, nas últimas horas, os ministros do presidente Lula buscaram alguns integrantes do STF para medir esse estrago da nova bomba do caso Master. E, segundo relatos, os ministros, eles ouviram que a maioria dos magistrados da corte ainda não teve acesso a esse relatório da PF, como a gente comentou. Só o Fachin e o próprio Toffoli teriam lido o documento até agora. Os ministros do STF também falaram para esses auxiliares do Lula ficarem atentos, porque ainda tem mais coisa a ser revelada pela PF em relação a esse material todo que foi encontrado no celular do Daniel Vorcaro. Ou seja, Rodrigo, o caso Master virou uma bomba relógio em Brasília, né? É isso, o caso Master assusta o mundo financeiro, isso já estava contratado, vamos dizer. Agora assusta o Supremo Tribunal Federal e muito também o Congresso Nacional. Lideranças políticas, como trouxe agora há pouco a Laura, também estão citados e aparecem nas conversas, mostrando muita intimidade e amizade, para dizer o mínimo, com o Daniel Vorcaro. Bom, tem mais um personagem nessa história aqui, o ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, limitou o acesso do Banco Central aos autos do processo que investiga a atuação do BC no caso do Banco Master. Esse ministro do TCU, desde o começo, ele parece agir para embaralhar a investigação. Ele tentou transformar o Banco Central no suspeito, quando na verdade o Banco Master é que fez a falcatrua e quebrou. Ele parece que está lá para tentar proteger o Master. Bom, o ministro Jonathan de Jesus alterou a classificação do caso de sigiloso para sigiloso com exigência de autorização específica de leitura. O objetivo dele é evitar vazamentos. Quem é que ele quer proteger, hein? O parecer produzido pela Audbancos, é a área responsável no TCU pela auditoria das instituições financeiras. Esse parecer é favorável ao Banco Central, não fez ressalvas sobre a conduta do Banco Central no processo de liquidação do Master. Não deu muito certo, então. Esse Jonathan tentou, primeiro, levantar suspeitas contra o Banco Central. E agora ele tenta travar o acesso ao relatório que está lá dentro do TCU. É suspeito, hein? É suspeito. Eu digo atitude suspeita. O senador Renan Calheiros, do MDB, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos, disse que o ministro Jonathan de Jesus foi pressionado pelo Centrão para que revertesse a liquidação do Banco Master. Eu acabei de dizer isso aqui. Ele agiu num certo momento, parecia que ele queria transformar o Banco Central no vilão. Vamos ver o que disse Renan Calheiros sobre esse tema. Vamos lá. Eu contei para o ministro Fachin o clima de constrangimento do Tribunal de Contas da União. Eu tive lá, conversei pormenorizadamente com o presidente Vital do Rego. O Centrão chantageou um ministro do Tribunal de Contas para que ele acabasse com a liquidação do Banco Central. Ele hoje decretou sigilo das informações para o Banco Central e para os próprios ministros do Tribunal de Contas da União, porque a simples remessa dos procedimentos que ele abriu, coitado, chantageado, vai elucidar tudo o que eu falei desde o primeiro momento. Olha, tem chantagem pesada. Então o que o Renan diz aqui é que o ministro Jonathan foi chantageado por gente do Centrão que está com medo da investigação e, ao ser chantageado, ele tenta travar a investigação. Mas eles estão perdendo o controle. O Jonathan de Jesus perdeu o controle já no TCU e o Toffoli muito mais. O Toffoli foi atropelado pelos fatos e
pela investigação da Polícia Federal. Vamos sair um pouquinho do caso Master. Eu sei que é um caso complexo, intrincado, mas é importantíssimo que você se atualize todo dia. Nós estamos aqui para isso, para trazer as informações e explicar. Às vezes não é só informar, é explicar, porque é complexo. Tem muitas peças aí em jogo. Mas vamos sair um pouco do caso Master. Agora atualizações dos casos de família, a briga dentro do bolsonarismo. No capítulo de hoje, vamos descobrir a nova briga entre Michele e Flávio. Já falamos disso aqui na semana passada. O conflito mais recente aconteceu dias antes de Jair ser transferido para Papudinha, ainda em janeiro. A confusão começou por conta da divisão de horários na visita ao ex-presidente. As informações são da coluna da nossa colega Juliana Dalpiva, aqui do ICL. A Laura traz os detalhes, né, desta matéria da Juliana Dalpiva. Laura. Rodrigo, essa novela tá tensa de acompanhar, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Flávio, filho 01, ele não queria dividir o tempo de visita com a madrasta Michele, com a filha mais velha dela, que se chama Letícia, e também com o irmão da Michele, que também os três pretendiam encontrar o ex-presidente na prisão. Na ocasião, o Flávio chegou a dizer o seguinte, que eles não eram da família dele, olha só. Vale lembrar que no ano passado, o Flávio também deu uma dura na Michele e disse que apenas ele podia falar em nome do pai, o Jair Bolsonaro. E nessa ocasião, eles estavam numa reunião do Partido Liberal para tratar da prisão do Bolsonaro e também das eleições que vão acontecer agora em outubro. Agora, depois desse bate-boca todo por conta das visitas, o Partido Liberal não sabe mais se a Michele vai participar dos eventos de campanha do Flávio à presidência da República. Rodrigo, complicado, né? Tá complicado para eles, né? Na verdade, ela já não está participando da campanha. A Michele até agora não fez uma postagem a favor do Flávio Bolsonaro. Eles seguem numa guerra surda e aos poucos a imprensa vai trazendo os bastidores dessa guerra. Dessa vez a Juliana Dalpiva, a gente reproduziu aqui a coluna da Juliana Dalpiva, está lá no nosso site. Falando no Flávio Bolsonaro, o senador, né, candidato à presidência, está causando cada vez mais intrigas na direita. O outro episódio que a gente tem para trazer aqui, o Flávio está ameaçando apoiar o senador Sérgio Moro na eleição para o governo do Paraná, ou seja, ele rifaria o candidato do Ratinho Júnior e ficaria com o Sérgio Moro, né, para concorrer ao governo do Paraná. Por que isso? Porque o Ratinho está saindo a presidente e pode tirar votos do Flávio. Então, para retaliar o Flávio, esse aqui é o Ratinho, para retaliar, o Flávio está dizendo: Ratinho, se você sair a presidente, eu apoio o Moro e tiro a sua turma do governo do Paraná. O Ratinho já é governador pela segunda vez, não pode ser candidato mais um, vai lançar um nome dele, e então tem essa briga também dentro da direita paranaense. O Flávio está articulando uma possível filiação do Moro ao PL, já que o ex-juiz suspeito da Lava Jato enfrenta dificuldades para seguir com a candidatura pelo partido União Brasil. Laura, que rolo é esse, hein? No Paraná agora, né? Rodrigo, rolo mesmo, né? O problema principal aí é que antes do anúncio da candidatura presidencial do Flávio, o Partido Liberal já tinha acertado que apoiaria o candidato escolhido pelo Ratinho Júnior para a sucessão no governo do Paraná. Olha só, em troca, o PL ganharia o espaço para o deputado federal Felipe Barros concorrer ao Senado pelo Estado. Hoje, o mais cotado é o secretário das cidades, que se chama Guto Silva, que é do PSD, mas as outras vagas também estão sendo disputadas por outros parlamentares do PSD, o partido do Ratinho Júnior. Mais recentemente, como você comentou, o Flávio passou a conversar com o Sérgio Moro sobre a possibilidade de apoiar a candidatura dele ao governo do Paraná, como uma forma, claro, de enfraquecer o Ratinho Júnior e fazer ele desistir da eleição presidencial, evitando, assim, a divisão de votos na direita. Rodrigo? É isso. O Ratinho ainda não decidiu 100% se vai sair a presidente, ele pode sair ao Senado também, ele não pode sair a governador mais, que já é o segundo mandato. Mas o destino do Ratinho depende também do Kassab. Depende do que o Kassab quer fazer na eleição presidencial. Por enquanto ele diz que vai ter candidato a presidente, mas o Kassab sabe como é que é, né? Pode fazer acordo com um lado ou com o outro até a última hora. Lembrando que o Sérgio Moro já foi ministro do Bolsonaro, né? Ele botou o Lula na cadeia e ganhou de prêmio o Ministério da Justiça. Depois saiu brigado do Ministério porque disse que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. E depois, ainda em 22, carregou as malas do Bolsonaro na campanha contra o Lula e foi derrotado junto com o Bolsonaro. Então, o Moro já foi para lá e para cá várias vezes. Agora ameaça voltar, né, para a convivência alegre com os bolsonaristas. Falando em bolsonaristas,
A Corte de Apelação de Roma encerrou hoje a análise do mérito pedido de extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Então eles acabaram de analisar, fizeram os debates internos e tal, mas o resultado final do julgamento só deve ser comunicado nos próximos dias pelo tribunal italiano. Não saiu hoje ainda a sentença. A Corte ouviu a defesa de Zambelli, ouviu também o advogado que representa a Advocacia Geral da União do Brasil, né, o Alessandro Gentiloni, e a Justiça italiana pode decidir pela extradição, né, para o Brasil, pode decidir não extraditar e que ela cumpra a pena lá na Itália, ou pode ainda pedir mais documentos para análise. Esse terceiro aqui é menos provável, né? Acho que agora vão ou extradita ou não extradita. A defesa da ex-parlamentar e também o Ministério Público da Itália já indicaram que vão recorrer à Corte de Cassação, que é a última instância, independentemente do resultado. Então sai esse resultado, mas ainda tem uma última instância. A Zambelli acho que ainda leva alguns meses, se for extraditada, ainda leva alguns meses para voltar aqui para o Brasil. Pessoal, vamos falar aqui da cara de pau de setores do judiciário brasileiro muito bem remunerados. O Tribunal de Justiça de São Paulo recorreu da decisão do ministro Flávio Dino, que determinou aos 3 poderes suspender os penduricalhos ilegais do serviço público, aqueles que não são previstos em lei. É uma ordem do Supremo, do Dino. O TJ de São Paulo afirma que o Congresso Nacional é que precisa definir as regras antes de haver qualquer suspensão. O TJ paulista argumenta que a decisão do Dino pode, veja bem, comprometer a administração da justiça. Gastar milhões compromete a administração da justiça? Eu achei que fosse o contrário. Para quem não sabe, no dia 5 de fevereiro, o ministro Flávio Dino, que está aí na tela, determinou a suspensão de pagamento, desses pagamentos extras que não têm base legal, e deu 60 dias para os 3 poderes fazerem a revisão. Agora, Laura, aí vem o Tribunal de São Paulo, e não é à toa, né? Você vai explicar aí por que eles resolveram recorrer dessa decisão, né? Rodrigo, vale primeiro ressaltar aqui que, de acordo com a legislação, nenhum servidor público no país deve ganhar mais que um salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem a remuneração atual de R$46 mil por mês. Vamos guardar esse número. O curioso é que um levantamento publicado no jornal O Globo revelou que, de todos os tribunais do país, o de São Paulo, esse que recorreu da decisão, é o que mais fura o teto de gastos, Rodrigo. E esse levantamento mostra que o TJ de São Paulo pagou, em média, R$ 82.500 de penduricalhos por mês para cada juiz ou desembargador do órgão em 2025. Então, tendo em vista que o TJ de São Paulo tem 11 penduricalhos, no fim das contas, um juiz acaba recebendo, em média, R$120 mil por mês, que é 3 vezes mais do que um ministro do Supremo, Rodrigo. E entre os exemplos aí de penduricalhos oferecidos pelo TJ de São Paulo estão auxílio creche, auxílio mudança, assim, de casa e apartamento, e auxílio férias, Rodrigo. Que molezinha, né? E eles estão achando ruim ainda. Pessoal, falando em super salários, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, pediu a suspensão imediata do pagamento da remuneração daquele ministro Marco Bussi, que está sendo acusado de importunação e assédio sexual. Ele está afastado do STJ, o caso envolve uma moça de 18 anos, que ele assediou numa praia, segundo a denúncia dela. O ministro nega. O Bussi continuaria recebendo o salário de R$44 mil, mesmo afastado. De acordo com o levantamento do Estadão, o ministro recebia salários acima do teto da magistratura. Entre setembro e dezembro de 25, a soma dos salários dele ultrapassou R$600 mil líquidos. Olha a festa que é o judiciário, é revoltante, tem que acabar com isso, e nesse caso é ainda mais revoltante. Um ministro está sendo acusado de importunação, assédio sexual, afastado do cargo e queria continuar recebendo esses valores aqui. Laura, obrigado pela atualização, pela ajuda aqui nas explicações. É tanta notícia, hein, Laura? Tanto detalhe. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã para Laura, mas eu queria fazer aqui um chamado especialíssimo, gente. Hoje, hein? Hoje tem uma aula importantíssima ao vivo, uma aula aberta aqui no ICL. O Pacto da Impunidade, a gente está falando disso o tempo todo aqui no ICL Urgente. O Pacto da Impunidade das elites brasileiras. É Toffoli, é Banco Master, é ministro do STJ, é fura-teto. Como é que você acaba com isso? Da onde vem essa história da elite brasileira achar que pode tudo?
e que a República vale, as regras valem para os outros. Bom, hoje o Pacto da Impunidade é a aula aberta que faz parte daquela pós em teoria crítica da sociedade. A pós é um curso completo aqui do ICL, mas essa aula é aberta para você, mesmo que não faça parte da pós, até para você ter um gostinho do tipo de aula que você poderia ter. Então venha, hoje às 8 da noite, você já pode se inscrever agora em iclurgente.com.br, faz a inscrição, participa da aula de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar, quem sabe você já se inscreve para a pós-graduação completa. Mas é hoje o Pacto da Impunidade. Se inscreva em iclurgente.com.br e venha acompanhar o conteúdo que estará na tela aqui do ICL a partir de 8 horas da noite. Vem aí o N2, daqui a pouco eu estou por lá, o ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você tá lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.